E tudo aquilo que não representasse esse modelo trumpista, né, de ver a política, de ver a economia, era colocado, por exemplo, como socialista, como esquerdista. Né? E aí me perguntam, por exemplo, a Venezuela é um país socialista? Não. A Venezuela é um país comunista? Não. Até porque, e eu digo sempre, é bom evitar passar esse tipo de vergonha, porque no comunismo nem há Estado nem há governo. Como nunca existiu, né? Nunca existiu. Porque se a gente for observar, Porque por exemplo... Você acredita que o termo comunista, utilizado como crime... Porque ele é utilizado como algo criminoso. Ele é criminalizado. Criminalizado. Só porque eu me lembrei no grupo que a gente participa, você perguntou a semana passada, você sabe o que é comunista? Você perguntou ao grupo. Alguém falou lá. Você alguém saiu. sempre dizendo é só um comunista. Digo, mas você sabe o que é Sabe o comunista. que é isso? E aí eu esqueci de responder, Mas não depois, pergunta. mas depois eu respondi. Como é que eu vou definir algo que nunca existiu? Pois é. Então tem Mas, como definir mas como- não tem como mais- definir, mas Mas o pessoal da as pessoas direita- definem todo dia, né? Tu é comunista. comunista sem O saber mais- nem o que é. Eu digo, o mais- o que é o mais- comunista? o mais próximo- Deve ser algo bom, porque chamaram o Papa de comunista, então deve ser algo bom, O né? mais próximo a isso que nós chegamos foi na nossa pré-história, né? E nós vivemos ali o que os antropólogos, historiadores chamam de comunismo primitivo. A humanidade era organizada em grupos nômades, não tinha noção nenhuma de propriedade privada e coletivizava os bens. Naquele momento, quais eram os bens? Era o abrigo e a comida, né? Mas aí, o que é exatamente o comunismo? O comunismo é um sistema socioeconômico que é extremamente avançado. Ele é tão avançado que ele, de fato, nunca existiu. Pois é. Não é? Porque existe no mundo, Superman. Franklin e Saulo, diversos tipos de socialismos. Por exemplo, no século XVIII existe um socialismo chamado de utópico, de pensadores franceses, como o mais famoso deles, que é Fourier. E ele é muito influenciado pela primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, na Inglaterra, com um acúmulo de riqueza muito forte naquele país. Ele diz, ó, a sociedade está ficando cada vez mais desigual. Só que ele não sabia dizer como fazer para essa sociedade ser menos desigual. Menos desigual. Pois é. Porque igual também seria utopia. Eu acho que você vai. Nem na União Soviética isso existiu. Tem. Né? Porque na União Soviética, Faz- o Partido Comunista ele era formado por burocratas, né? Que esses burocratas eles dominavam o Estado e eles tinham privilégios que o resto da população não tinha. Então, se determinado grupo Gera político e diferença. social ele tem privilégio em detrimento ao resto da população, significa dizer que na prática ela continua dividida. Exatamente. Né? Não num grau de desigualdade tão acentuado como em alguns países capitalistas, mas continua dividida. Não é verdade? E aí o que acontece? Vem o século XIX com o socialismo científico de Marx. Ele analisa cientificamente o processo e ele aponta um caminho para isso acontecer. E vem o socialismo que de fato existiu, que é o chamado modelo socialista soviético. Então, na escala evolutiva da história, o que é que os historiadores, os economistas, né, os geógrafos, os antropólogos, enfim, os cientistas das ciências humanas, eles pensam sobre isso? O capitalismo é um sistema socioeconômico que surge na Europa após o período feudal. A expansão marítima mundializa o capitalismo. É o início daquilo que a gente vai chamar, inclusive, de globalização. Então, o que é que esses caras imaginam? Eles imaginam que o mundo é capitalista, que o mundo pode evoluir para o socialismo. No capitalismo, as pessoas são donas dos meios de produção. No socialismo, os meios de produção pertencem a quem? Ao Estado. E que poderiam, depois disso, né, que evoluir do socialismo ao comunismo. No capitalismo, os bens pertencem a quem? Às pessoas. No socialismo, os bens pertencem a quem? Ao Estado. No comunismo, a quem pertencem os bens? À coletividade. Porque não há Estado e não há governo. Aí você diz, então é uma sociedade anarquista? Não. Porque o modelo anarquista de felicidade ele é um modelo individual. No comunismo, a ideia de felicidade ela tem que ser o quê? Coletiva. Numa sociedade cientificamente pensada para o comunismo, as pessoas, e vocês são policiais, e eu me sinto muito à vontade para discutir sobre isso com vocês, porque a gente conversa fora daqui, inclusive. Numa sociedade comunista, as pessoas não vão matar e não vão roubar, porque elas estão envolvidas diretamente por um contrato de coexistência, de convivência social, que elas sabem que isso é errado. O contrato social é diferente. Vocês viram em algum país do mundo isso acontecer? Vocês veem alguma perspectiva de que isso um dia aconteça?
E de onde é que surge essa ideia de que o comunista é algo ruim? Porque o que se utiliza no dia a dia é isso. Olha só, o que as pessoas... Principalmente na ditadura, eu acho que é comuna, né? Comunista. Assim, tornou-se usual ao longo da história falar em socialismo e comunismo como se fosse a mesma coisa, né? Depois, as pessoas elas têm, às vezes, muito vivamente na sua memória aquilo que aconteceu com a Revolução Russa de outubro de 1917, né? Onde, portanto, os bens eles foram tomados, os bens eles foram expropriados, né, em nome da estatização da economia. E ali a tentativa, naquele momento, é a seguinte. Ora, a sociedade capitalista ela tem dois grupos principais, tá? Ela tem a burguesia, que são os donos dos meios de produção, tá? E tem os proletários, que são os trabalhadores assalariados. Tá? O burguês ele tem produto para vender. O assalariado não tem produto para vender. O que é que o assalariado tem para vender? Sua força de trabalho. Né? Sua força de trabalho. Sua força de trabalho é a sua energia física e mental empregada na produção de alguma coisa durante um período de tempo. Tá certo? É isso que o proletário tem para oferecer. Resultado, o burguês ele tem lucro. O proletário ele tem salário. E o proletário, por maior que seja o salário, ele continua sendo proletário. Né? Por exemplo, Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador de futebol na história do mundo a, em um ano de salário, acumular mais de R$1 bilhão. Mas é salário. Mas é proletário. É salário. É salário. É salário. Outra coisa, se ele arrecadou salarialmente R$1 bilhão, imagina o que ele gerou. Sim, exato. Né? Imagina o que ele gerou. Né? Então, tornou-se usual falar em socialismo e comunismo como se fosse a mesma coisa. Né? E, na verdade, muitas vezes, aquilo que o nome sugere, verdadeiramente não é. Por exemplo, nazismo é a abreviatura de nacional-socialismo. O nazismo foi, portanto, uma política socialista? Pelo contrário. Né? Os nazistas eles perseguem violentamente os socialistas e os comunistas. Assim como todos aqueles que eles imaginam que não podem fazer parte do seu ideal de mundo e de sociedade. Tá? Mas, professor, mas tem lá socialismo? Tem. Mas me diga uma coisa. Cavalo marinho é cavalo? Da coisa. Mas tem um nome, não tem? Como capim, não. Mas tem um nome, não tem? Tem. Então, que quando você começa, por exemplo, a discutir sobre isso... ali na rua João Pessoa tem o nome Casas Leão. Vê se tem um leão. Veja se vê Leão. Exatamente. Vê se tem